O Bitcoin parece estar na beira do precipício, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos e também geopolíticos que impactaram e podem impactar o Bitcoin nos próximos dias. Vou atualizar a análise de sentimento, mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo e também seguir a Aperio no Instagram e no TikTok. Bem, pessoal, no mais, vamos aí falar da situação do Bitcoin, né? O que está acontecendo hoje com o Bitcoin? O Bitcoin teve mais um dia de queda, chegou a cair 5% aí se a gente pegar a mínima do dia. E agora o Bitcoin está em um ponto extremamente decisivo, tá? Se o Bitcoin romper para baixo essa região em que ele está, que é a região dos 60 mil dólares, ele vai formar um gigantesco topo duplo para baixo, com alvo na região de aproximadamente 51 mil dólares. E o pior de tudo é que o topo duplo, ele não só significa que o Bitcoin pode cair para 51 mil dólares, como significa que pode cair até mais, porque ele é um padrão de reversão de tendência. Ele normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então devemos ter atenção aqui, porque um topo duplo nesse momento não é a melhor coisa do mundo, tá? Mas temos que fazer uma ressalva aqui. Esse topo duplo ainda não foi rompido, não foi confirmado, e você deve tomar bastante cuidado ao operar sem a confirmação de um padrão gráfico como esse, porque você pode acabar caindo em armadilhas do mercado, como a que aconteceu hoje, tá? Se você olhar aqui a linha do suporte, né? A gente vê que hoje o Bitcoin ele foi abaixo, né? A gente consegue ver aqui que o Bitcoin chegou ali a bater 59.700 dólares aproximadamente na mínima do dia. Alguém que olhou isso pode ter falado, nossa, rompeu o topo duplo para baixo, mas não, ele voltou. Eu penso que para o Bitcoin romper de fato esse topo duplo aqui, a gente precisa que ele feche pelo menos ali na região dos 58.500 dólares com candle de força, de preferência um candle com uma sombra inferior pequena, tá? Para a gente poder falar que ele rompeu. Enquanto isso não acontecer, existe grandes chances de ser uma armadilha como a de hoje, tá? Que eu já vou mostrar daqui a pouco ali no TRDR que teve liquidação por causa desse movimento. Provavelmente o pessoal que entrou apostando na queda ali se deu mal aí com a volta que o mercado fez alguns minutos depois de bater ali na mínima dos 59.700 dólares. E na minha visão, galera, o mau humor do mercado de criptomoedas nos últimos dias está acompanhando o mau humor do mercado americano, que também tem caído aí nos últimos dias. Se você olhar aqui ontem, hoje, anteontem, né, segunda-feira caiu, e tudo isso está acontecendo por dois motivos, tá? Um deles que assustou o mercado bastante nos últimos dias é o risco de um conflito armado entre o Irã e Israel, e outro que já vem assustando desde a quarta-feira passada é a possibilidade de a gente não ter cortes de juros tão cedo nos Estados Unidos. Eu vinha falando disso com vocês. Inclusive, na última análise, eu avisei que ontem, na terça-feira, nós teríamos um evento extremamente importante do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, em um encontro com o presidente do Banco Central do Canadá, onde eles fariam um bate-papo ao vivo ali, né? E o mercado estava ansioso para saber se a opinião dele tinha mudado após aquele último dado de inflação. Ele não havia falado após o último dado de inflação que foi divulgado na semana passada e que veio acima do esperado lá para os Estados Unidos, a inflação do CPI, e o mercado já estava precificando que talvez não teríamos mais cortes de juros em junho e julho por causa desse dado que veio mostrando a inflação acima do esperado, tá? E o Jerome Powell, no evento de ontem, ele confirmou, ele falou que os dados recentes de inflação não deram a confiança necessária para que o Banco Central dos Estados Unidos corte os juros. Para quem não entende como isso funciona, quando os juros sobem ou estão altos, ativos de risco como bitcoins, criptomoedas e ações tendem a cair, e quando os juros abaixam ou ficam baixos, ativos como bitcoins e criptomoedas tendem a subir, tá? E uma das coisas que estava deixando os mercados felizes nos últimos meses era a possibilidade de que os juros começassem a cair em breve nos Estados Unidos. O mercado estava precificando inicialmente, né, que em março de 2024, me desculpem, a gente começaria a ter o corte de juros nos Estados Unidos. Chegando ali em fevereiro, a inflação acima da expectativa, 2 meses seguidos. Depois chegou lá em março, inflação de fevereiro acima de novo da expectativa. E agora em abril, o que aconteceu? Agora que existia a expectativa que o corte seria junho, a inflação de março, divulgada em abril, veio acima da expectativa, tá? Então, assim, a chance de corte de juros em junho e julho já foi para o espaço, tá? O mercado não está mais cogitando isso, o que é ruim para ativos de risco como bitcoins e criptomoedas. E agora já há uma discussão até se vai ter corte esse ano, de 2024, tá? E essa fala dele dizendo que os últimos dados não deram a confiança necessária para eles começarem a cortar os juros, só confirma isso. Isso aí provavelmente
bateu no mercado hoje. Ontem o mercado não sentiu, o mercado geralmente demora um pouco para digerir essas falas, mas hoje ele acabou sofrendo com essa informação e dados macroeconômicos que mostram a economia dos Estados Unidos forte ultimamente estão fazendo o mercado americano cair e dados que mostram a economia fraca estão fazendo subir. E amanhã, meus amigos, quinta-feira, 18 de abril, nós vamos ter 3 dados macroeconômicos importantes. Tá? Pedido inicial de seguro-desemprego, que para que seja bom para o mercado, seria bom que ele viesse acima da expectativa, ou seja, mais pessoas precisassem recorrer ao seguro-desemprego nos Estados Unidos na última semana, tá? O índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, o ideal é que ele venha abaixo do esperado, que é 1,5, e vendas de carros usados, que o ideal é que venha abaixo dos 4,2 milhões, que é o esperado, tá? Se esses números aqui vierem acima, índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, venda de carros usados, é ruim para o mercado, porque mostra que a economia dos Estados Unidos está forte, está se aquecendo. Se a economia se aquece, a inflação se aquece, e o Banco Central não pode cortar juros, precisa manter os juros altos para combater a inflação. Então essa é a situação, esses são os últimos dados macroeconômicos da semana, mas outro evento que a gente deve ficar de olho nesse momento é a situação do conflito entre Irã e Israel. No último sábado, o Irã fez um ataque de retaliação com drones contra Israel, e a partir do momento em que começaram a surgir os rumores do ataque, a gente teve queda do Bitcoin, tá? Não tivemos quedas das bolsas americanas, porque o mercado americano estava fechado ali durante o sábado. Mas no sábado, a gente viu o Bitcoin cair forte ali na hora que saiu a notícia. E a gente tem que lembrar o seguinte, agora o Bitcoin está num ponto decisivo, ele não pode romper para baixo dos 60 mil dólares. Se sai uma notícia dessa no momento que o Bitcoin já está em cima dos 60 mil dólares, pode ser o gatilho para ele romper o suporte e iniciar uma queda lá para os 51 mil dólares. Então, tem que tomar bastante cuidado com toda essa situação. Em termos de análise de sentimento, temos um cenário contraditório, tá? O long short rate está subindo bastante, o open interest subiu um pouco hoje, principalmente ali na parte da manhã e da tarde, tá? O open interest subindo ao mesmo tempo que o long short rate sobe, mostra que tem mais pessoas apostando na alta, tá? Então, se temos mais pessoas apostando na alta, existe risco de as baleias quererem ver o mercado caindo para que elas possam lucrar e tomar o dinheiro dessas pessoas, enquanto aqui nos indicadores de sentimento da High Block temos um sinal contraditório, tá? Aqui vemos uma possível liquidez acima, tá? A gente vê pontos de liquidez ali na região dos 72 mil, 69 mil, tá? Então, assim, os indicadores da High Block estão mostrando mais liquidez acima, enquanto os indicadores aqui, aliás, é isso mesmo, os indicadores da High Block estão mostrando mais liquidez acima, eles indicariam aí que o mercado teria que subir para pegar essa liquidez, mas tem um detalhe, tá? À medida em que o mercado vai caindo e tem essa liquidez acima de pessoas que estão apostando que vai cair, as pessoas vão fechando essas posições, esses pontos de liquidez podem diminuir, tá? Então, ficam atentos a isso e não se prendam a esses pontos que estão mostrando aqui. Esse indicador funciona muito bem quando o mercado está andando de lado, mas quando ele entra em tendência, os indicadores aqui do mapa de calor, eles costumam errar mais, tá? Então, no mais, é isso. Desejo a todos um excelente final de quarta-feira, uma boa quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal da Aperium. Até mais, tchau!